Então, nesta aula, nós vamos começar a estudar o sistema solar, né? Para estudar o sistema solar, nós vamos dividi-lo em diversos segmentos. Vamos começar estudando o Sol, que é o corpo central de maior massa e maior luminosidade do sistema solar. Depois nós vamos estudar os planetas rochosos, os planetas gasosos, os planetas anões, asteroides, cometas e assim por diante, né? Então, agora nós vamos estudar as propriedades, algumas propriedades observacionais do Sol, e na próxima aula nós vamos estudar a estrutura do Sol, a estrutura interna do Sol, tá? Em particular com ênfase de onde vem a energia do Sol, né? O Sol é o objeto de maior massa no sistema solar. Isso agora pode parecer óbvio, mas nem sempre foi assim, né? Sabemos que todos os corpos giram em torno do Sol, todos os planetas, luas, satélites, assim por diante, giram em torno do Sol porque ele tem mais massa do que qualquer outro objeto. Ele também tem mais luz, ele emite mais radiação do que qualquer outro objeto, por duas razões. Primeiro, ele é maior do que todos os outros e a temperatura dele é muito mais alta. E, portanto, vocês já podem derivar que a luminosidade, que depende do raio e da temperatura, deve necessariamente ser muito maior. Como é que você determina a temperatura do Sol, né? Observando o seu espectro. O gráfico da intensidade da radiação do Sol em função do comprimento de onda, aqui nós estamos em 500 nanômetros e 1000 nanômetros, que é a faixa em que ele emite mais, nós vamos tentar, então, reproduzir este gráfico por uma simples lei que nós chamamos lei de corpo negro, que é uma função chamada de função de Planck. E a partir disso nós podemos, então, determinar a temperatura do objeto. Então, nós dizemos que a temperatura efetiva do Sol é de 5.777 graus Kelvin. Pode parecer uma temperatura extremamente alta para nós. Para um astrofísico, é uma temperatura média, né? Grande número de estrelas tem temperaturas mais altas, algumas muito mais altas. Grande número de estrelas, na verdade, em número maior ainda, tem temperatura menor do que o Sol, né? Então, a temperatura de 5.777 graus Kelvin não é uma temperatura muito especial no contexto da astrofísica. Sabemos também que a luminosidade do Sol está muito bem determinada. Às vezes nós chamamos isso de constante solar. É a luminosidade do Sol, né? 3,8 vezes 10 na potência de 26 watts. É muita energia, né? A massa dele é cerca de 2 vezes 10 na potência de 30 quilogramas. E o raio é de 1,39 vezes 10 na potência de 6 quilômetros. Vocês podem até rapidamente fazer um exercício, né? Sabendo o raio e sabendo a luminosidade, qual deve ser a temperatura. E aí vocês podem derivar daí a temperatura. Ou se vocês sabem o raio que pode ser medido e a temperatura que pode ser medida, qual é a luminosidade que vocês esperam? E comparar com o que é observado, né? Então, essas são as propriedades básicas do Sol, e eu repito, elas são grandezas muito grandes no contexto do sistema solar. Não há nenhum corpo outro do sistema solar que se aproxime disso. Mas no contexto da astrofísica, né, na nossa galáxia, existem bilhões de estrelas com valores maiores do que isso. Existem mais bilhões ainda de estrelas com valores menores do que isso.
O Sol sempre pareceu para a humanidade como uma luz branca, redonda e branca. E para muitos isso foi um Deus, e que, graças à sua divindade, devia ser perfeita, né? E muitos ficaram muito chocados quando finalmente Galileu descobriu, em 1609, que o Sol tem manchas, as chamadas manchas solares, né? Que hoje em dia, numa fotografia moderna, aparecem desta maneira aqui, né? As manchas solares. E o estudo dessas manchas solares tornou-se muito importante, porque ela revela, enfim, uma série de propriedades do Sol. Uma primeira dessas propriedades do Sol foi derivada pelo próprio Galileu. Observando diariamente essas manchas, ele concluiu que, por causa da maneira como as manchas se movem, que o Sol gira. E concluiu que ele gira com um período de aproximadamente um mês. Isso já o próprio Galileu havia determinado, né? Hoje nós sabemos que o período, de fato, é de 25 dias no Equador, mas, à medida que você se afasta do Equador, esse período aumenta. E quando você chega a 80 graus do Equador, esse período é de 36 dias. Então existe uma rotação, sim, mas é uma rotação diferencial. Ele é muito rápido no Equador e bem mais lento nos polos, próximo dos polos, né? Galileu, então, estava aproximadamente certo, né? Essas diferenças foram descobertas mais tarde, né? Exatamente no Equador, o período é de 24 dias e 16 horas, né? Aproximadamente 25 dias. Certo? A frequência das manchas solares que passaram a ser observadas desde o tempo de Galileu, ela tem uma distribuição muito interessante. Vocês vejam aqui a frequência em função do tempo nos últimos 250 anos, né? Aqui é 1760, 1840, 1900 e o ano 2000. Então, vocês vejam que a frequência observada, né, 0, 50, 100 manchas solares, né, muitas vezes chega a 100 manchas solares. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Esse movimento é regular. Ele tem os máximos desse ciclo ocorre a cada 11 anos. Os mínimos ocorrem a cada 11 anos. É um período, é um fenômeno estritamente periódico. Né? É o ciclo solar de 11 anos. Né? Nós estamos exatamente agora perto de um máximo desses, né? Esse ciclo de 11 anos, ele tem máximos que não são exatamente iguais. Imagina-se que essa intensidade dos ciclos, de máximos mais intensos, máximos menos intensos, possam estar associados com o clima da Terra. Que eles possam influenciar o clima da Terra. E a principal evidência de que isso é verdade ocorreu por uma descoberta de que, por volta de 1650 a 1700, durante 50 anos, as manchas solares praticamente desapareceram, né? Depois voltaram com máximos e mínimos rigorosamente periódicos de 11 anos, né, até hoje. E nesta época houve uma que foi chamada de pequena era glacial na Europa, né? Todos os lagos, todos os rios congelaram e as pessoas começaram a patinar no rio Tamisa, nos lagos de Bruxelas e assim por diante. De tão frio, tão gelado que aquilo ficou, né? Naquelas muitas décadas, a Europa passou por uma pequena idade do gelo.
como é conhecido, né? Esse pequena idade do gelo também é conhecido como o mínimo de Maunder, né? Entre 1645 e 1715. Né, onde os manchas solares praticamente desapareceram. E esta associação entre o desaparecimento de manchas solares e um clima extremamente congelante na Europa leva os cientistas a concluírem que há uma relação entre a frequência de manchas solares e a temperatura típica na Terra. Né? Que isso possa ser um fator importante e que precisa ser levado em conta. Bom, a atividade solar, quando está em época de máximo, ocorrem certos fenômenos, né? Normalmente ocorrem muitas explosões solares, e essas explosões solares provocam auroras boreais mais frequentes, né? Também produzem interferências nas telecomunicações de rádio, né? Prejudica muito as radiotelecomunicações, porque isso interfere no campo magnético da Terra, interfere na ionosfera da Terra, e isso atrapalha, né? E, inclusive, pode produzir, já tem causado, de forma comprovada, apagões elétricos, né? Grandes redes de distribuição de energia elétrica, como nós temos no Brasil, podem ser fortemente prejudicados se houver uma explosão solar muito grande, né, cuja probabilidade é máxima quando você tem um máximo de atividade solar, como nós estamos passando agora. Né? Esses possíveis apagões da energia elétrica podem ser induzidos por grandes explosões solares. Né? Já houve um evento extremamente forte no Canadá, né, que foi comprovadamente causado por explosão solar. Uma outra coisa interessante é que durante eclipses do Sol, você pode enxergar a olho nu que o Sol tem uma coroa, de emissão, cujo gás chega a temperaturas de 1 milhão de graus Kelvin. Tá? Lembre-se que na superfície a temperatura é de 5.600 graus. Né? Nesta coroa, a temperatura chega a 1 milhão, e isso pode ser visível a olho nu durante um eclipse total do Sol. Né? E esta coroa, então, emite linhas que são chamadas linhas coronais. São linhas de muito alta excitação, típicas de um gás submetido a temperaturas extremamente altas. Né? Bom, vamos agora estudar um pouco mais as explosões solares que são associadas às manchas solares. Então, quando você tem um ciclo de máximo de manchas solares, você tem também um aumento na frequência de explosões solares. Isso aqui é uma fotografia do Sol tirado com filtro especial, né? Então você veja que nesse filtro especial as manchas solares parecem mais brilhantes, na verdade elas são mais frias, né? E de repente surge aqui uma explosão gigantesca, muito maior do que o planeta Terra, de radiação. Aqui vocês veem algumas outras dessas explosões, vocês veem como essas estruturas podem ser grandes, né? E aqui, para só ter uma ideia, aqui seria o tamanho do planeta Terra. Né? Muito bem, eu vou passar agora 2 vídeos onde vocês podem ver essas explosões solares acontecendo. Tá? E vocês veem, esses vídeos são recentes, eles foram feitos por naves espaciais que foram construídas só para observar o Sol e só para registrar essas explosões solares. Né? Essas explosões, elas parecem um pouco, vejam essa aí. Vejam a quantidade de gás que é expelido, né? E a proporção gigantesca, quer dizer, você tem
nuvens expelidas que ficam de um tamanho típico do tamanho do Sol, né? A origem dessas explosões, ela está associada ao campo magnético. Normalmente você tem campos magnéticos irregulares, né? E quando esses campos magnéticos, um polo positivo magnético e um outro polo negativo, quando eles se encontram, eles se recombinam e liberam uma grande quantidade de energia, e essa energia, então, ela é percebida como uma explosão, né? Então, ejeta toda essa quantidade de energia para o espaço, né? Quando você tem essas explosões realmente muito grandes, você vê que a matéria, e a matéria aí é basicamente gás, hidrogênio ionizado, né? É um plasma, nós chamamos isso de plasma, né? Basicamente de gás hidrogênio. Isso é jogado no espaço, e se vocês prestarem atenção, a explosão que joga é seguida por uma queda, uma espécie de chuva de volta, né? Mas grande parte dessas partículas, ou uma fração dessas partículas, vai para o espaço e atinge a Terra, né? E só não atinge a Terra, a biosfera e a nós em maior quantidade porque a Terra tem um campo magnético que nos protege. Agora vamos ver. Nós fizemos aqui uma tour pelo Sol, né? Um tour pelo Sol e vimos várias explosões. Agora nós vamos focar numa explosão só. Tá? Eu vou passar um vídeo que foca uma explosão só e vocês vejam como essa explosão pode ser impressionante. 19 de julho de 2012. Ocorreu esta enorme explosão aí, né? Vocês vejam que existe uma explosão principal, né? Mas existem várias explosões aí paralelas, secundárias, e aí o planeta Terra, se estivesse lá, ele seria desse tamanho, né? Ele está na escala do planeta Terra. Vocês vejam que essa explosão é muito maior do que o planeta Terra, né? Isso para vocês terem uma ideia precisa do tamanho do fenômeno, né? E aí parece que está chovendo de volta, e uma chuva que durou bastante tempo, né? Bom, fundamentalmente, né, como eu havia dito há pouco, né, vocês podem se perguntar a origem dessa energia, porque evidentemente uma enorme quantidade de energia que é liberada muito rapidamente, né? E a origem, a ideia que você tem atualmente é que a origem dessa energia seja magnética, tá? É a liberação de energia magnética acumulada naquela região. Bom, agora aos poucos vai se desfazendo, né? A chuva de matéria de volta está diminuindo e a explosão finalmente chega a um fim. Então, as explosões, em geral, as manchas são associadas a fenômenos magnéticos, né? Então, são essas regiões onde essas reconexões de campos magnéticos ocorrem e por isso que as manchas são as explosões estão associadas às manchas. E quanto maior o número de manchas, maior o número de explosões. E é por isso que a cada 11 anos o número de explosões aumenta. Tá certo? A cada 11 anos, né? E agora nós estamos exatamente vivendo uma época dessas de máximo de número de manchas e de máximo de número de explosões solares e também de um máximo de risco, né, de explosões solares, né, associados a isso, né. A gente está focando uma explosão grande, mas ao mesmo tempo tem várias explosõezinhas pequenas acontecendo. Explosões pequenas, portanto, são muito frequentes. Explosões grandes são raras, né. Essa foi de 19 de julho de 2012, né. Esse ano já ocorreu também uma explosão muito grande, elas são raras, e as explosões extremamente grandes são raríssimas, né? Há registros de que no século XIX
onde não havia ainda muitos equipamentos elétricos, redes elétricas, mas já havia redes de telégrafos, houve uma explosão solar que simplesmente queimou as redes de telégrafos, pura e simplesmente. Queimou todas as redes. Né? Se hoje ocorresse uma explosão dessas, seria um desastre para a economia mundial, evidentemente. Né? Porque queimaria tudo que está interconectado em rede elétrica. Né? E isso seria desastroso. Você pode dizer, isso não vai acontecer mais. Bom, aconteceu no século XIX, né? Tá certo? Digamos que aconteça uma vez a cada 200 anos. A pergunta é possível prever esse tipo de coisa? É possível prever até um certo ponto. Por quê? Porque se você fica observando o Sol e você vê uma explosão dessas começando, o efeito dessa explosão vai chegar na Terra 3 ou 4 dias depois. Então, há um intervalo de tempo de 3 ou 4 dias. Pode-se dar um alerta, né? Digamos assim, você pode tirar todos os seus equipamentos das redes, né? E esperar o fenômeno passar, o seu equipamento está livre, mas se a rede for destruída, você pode ficar um bom tempo sem poder assistir uma televisão, ter uma lâmpada, uma elétrica, faça o seu chuveiro funcionar a gás e assim por diante. Né? A temperatura da coroa solar é maior do que a temperatura da superfície do Sol. Vocês viram a pergunta? Isso é para matar a aula, né? Por que a temperatura da coroa do Sol é 1 milhão de graus, enquanto que na superfície, a superfície é a fotosfera, que nós chamamos de temperatura superficial. É a temperatura da fotosfera, de onde saem os fótons que nós detectamos. Né? Essa é a fotosfera. É de apenas 5.600 graus. Né? Bom, ao certo, não se sabe ainda. Né? Mas existe, de alguma maneira, mecanismos de ondas que sejam acústicas, que sejam eletromagnéticas, que transferem energia do Sol para a coroa. Tá certo? Essa transmissão de energia faz com que lá na coroa há um acúmulo de energia e como a densidade de matéria é muito baixa, então você tem muita energia por unidade de massa e, portanto, a temperatura sobe. Parece simples, mas qual é o mecanismo exato de transferência de energia da superfície para lá? Ainda não é muito bem conhecido. Né? Você pode imaginar que quando você vê essas explosões magníficas aí, que você tem algum mecanismo também de jogar energia para cima. Né? Tá certo? E quando você joga muita energia para uma região de baixa densidade, isso evidentemente, intuitivamente, a gente pode imaginar que você esteja aquecendo alguma coisa. Né? E quando essa energia é muito grande, a densidade é muito baixa, a temperatura pode realmente ser extraordinariamente alta, como é no caso do Sol, da coroa do Sol, né? Chamada coroa solar. Para quem já viu eclipse solar total, que não é fácil de ver, né? Eu só vi uma vez, a gente vê essa coroa muito claramente, muito, muito visível. Né? Ela é magnífica durante o eclipse solar.